Circunstâncias são oportunidades do fruto ser gerado. Problemas é o momento de Cristo ser honrado. Dores, sofrimentos, vitórias e anseios, não importa o momento em que estamos, a sua resposta precisa ser Jesus Cristo. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Me chamo Guilherme Bernardo, esse daqui é mais um episódio do Doca Podcast. Doca é um movimento cristão focado em um avivamento profético. Se vocês têm mais interesse em saber sobre o que é o Doca, como funciona o Doca e diversos materiais que tem no Doca, clica no primeiro link da descrição, que é a nossa newsletter. Eu também, antes de eu começar o episódio, eu vou pedir para todo mundo curtir e comentar aqui embaixo, porque ajuda as pessoas a conhecerem mais o Evangelho, as pessoas serem tocadas a partir desses episódios do meu podcast, porque nós não podemos reter o que nós fazemos, né? O algoritmo ele vai entender e vai começar a espalhar para mais pessoas, e eu creio que a pessoa que precisar ouvir essa palavra, ela vai clicar nesse vídeo e é você. Você está vendo esse vídeo agora. Amém? Peço que todo mundo, que você abra a sua Bíblia, eu vou ler Gálatas 5, versículo 22 e 23, aqui está minha Bíblia. O versículo 22 e 23 está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? Quando nós passamos a viver pelo Espírito e andar pelo Espírito, uma das nossas responsabilidades como cristão é gerar os frutos do Espírito. Gerar esse fruto no Espírito no coração das pessoas. E normalmente quando a gente começa a gerar esses frutos, nós passamos a gerar eles a partir da ação, sem precisar de nenhuma circunstância ou pessoas apoiando a gente. Entendeu? É uma tomada de ação. E nada acontece para que nós fazemos isso. Nós simplesmente por nós mesmos tomamos essa ação, entendeu? E eu gosto de falar que quando nós partimos a gerar frutos a partir da ação, nós nos tornamos uma inspiração para a pessoa que geramos o fruto ou para as pessoas que foram impactadas pelo fruto. Como assim uma inspiração? O que é uma inspiração? Uma pessoa ser uma inspiração é quando a pessoa olha para alguém e dá sede da pessoa fazer aquilo. A pessoa gostou daquilo que você fez, da tomada de ação que você fez, e aquilo dá sede, aquilo dá vontade. E a pessoa vai perguntar por que você faz isso. Por que você está fazendo dessa maneira? Mas eu gosto de falar que a transformação em Cristo Jesus nós não vemos na geração de frutos a partir da ação. Nós vemos esses frutos, com toda a certeza do mundo, a partir da reação às circunstâncias da vida. Por quê? Porque é a partir da nossa reação ao que acontece na nossa vida que nós podemos avaliar como e de que maneira nós realmente estamos sendo transformados. Tá ligado? Eu falei isso no devocional do Will One que eu fiz, né? Que se você quer descobrir se aquela pessoa ela é realmente aquilo que está gerando aquelas ações do fruto do Espírito, nós precisamos olhar para ela quando ela está sob pressão, quando ela está tem algum tipo de circunstância acontecendo, tá ligado? E eu gosto muito da série The Office, e tem um episódio que tem um personagem chamado Dwight. O Dwight, para quem já assistiu The Office, tem um episódio onde ele decide tacar fogo no escritório para ver se os funcionários, se os seus colegas de trabalho, eles sabem como fugir de um incêndio, como dar fuga de um incêndio e como acontece, porque eles não ligaram quando ele tentou fazer isso. E nada melhor do que ver se eles sabem na prática. Essa foi a ideia do Dwight, não minha. O Dwight, ele tacou fogo. Ele tacou fogo no escritório e ele colocou em pontos estratégicos para o fogo subir, para a fumaça subir. Ele esquentou a maçaneta de cada porta, que não era para sair, com maçarico, para ver qual caminho que todo mundo ia trilhar. Qual foi o resultado disso? Todo mundo entrou em pânico. Quando você vê esse episódio, se você jogar aí The Office, Dwight incêndio, você vai ver, todo mundo entra em pânico. A Angela tira um gato da gaveta, o Kevin quebra
a máquina de doce e rouba, tem gente subindo no telhado, o Michael ele estoura o vidro para fugir sozinho. Só que o que acontece naquele momento, a personalidade de cada personagem foi exposta. A personalidade de cada um foi exposta porque foi colocada sob pressão. E eu fiz essa pergunta: se alguém colocasse fogo no seu trabalho, onde você fica, no seu escritório, às vezes até, sei lá, na sua casa, para ver se você sabe como fugir de incêndio, provavelmente eu ia querer acabar com o Dwight, mano. Eu ia querer acabar com ele. Só que aí o fruto ele não seria gerado. Porque a geração do fruto na reação às circunstâncias da vida nos torna exemplo. Como assim? As pessoas, quando nós somos exemplos, elas vão nos observar, vão nos analisar e vão nos usar como modelos. Porque elas vão se perguntar: como é que aquela pessoa faz aquilo? Tá ligado? E essa pregação ela surgiu de 2 lugares. Uma foi um Reels do TikTok, no Instagram que eu vi, que tinha um senhorzinho que ele tava pregando o evangelho dentro de um ônibus. E aí ele tava pregando com uma placa escrita Jesus Cristo, se eu não me engano era nos Estados Unidos que ele tava fazendo isso. E ele pregava. Ninguém ligava pra ele, só que chegou um momento que o cara que tava sentado no ônibus, ele ficou muito bravo com ele. Ele levantou e começou a berrar com o senhorzinho que tava pregando, berrar com ele. E aí o senhorzinho, a reação dele, aquele cara, ele começou a pregar mais. Ele começou a falar até mais alto: eu vou pregar mais pra você, Jesus te ama. Jesus, ele morreu na cruz por você, ele pagou pelos seus pecados. E aquele cara, ele começou a ficar muito bravo com aquele senhor. Muito bravo a ponto de dar um tapaço na cara dele. Um tapação assim na cara dele, que ele caiu. Mano, no momento que aquele senhorzinho levou um tapa, as pessoas no ônibus que não ligavam pra ele, olharam pra ele. Sabe o que aconteceu? Aquele senhorzinho, ele olhou pro cara que deu um tapa na cara dele, virou a outra face e disse, ele implorou: por favor, me dá outro tapa, porque assim eu estaria vivendo o que o meu mestre falou pra fazer. Sabe qual foi a reação do cara que deu um tapa? Ele começou a chorar igual uma criança. Ele começou a chorar desesperadamente e pediu perdão pra ele. A reação tornou aquele senhorzinho um exemplo para nós cristãos. E para aquele cara trouxe constrangimento. Porque a nossa reação, sendo fruto do Espírito, constrange as outras pessoas. O Espírito Santo, ele constrange. Entendeu? E quantas vezes a gente já pecou e nós sentimos vergonha, tá ligado? Por causa do Espírito Santo. Quando nós geramos esse fruto na reação, eu gosto de falar que isso se torna a santidade posicionada. O que é a santidade posicionada? Santidade não significa você ser perfeito ou você ser o santarrão, o santinho da vez. Santidade é a separação do pecado e a consagração ao Senhor, entendeu? Porque é importante você ter essa santidade posicionada, porque as pessoas vão saber ao seu redor que você não vive mais pelo seu ego, que você não vive mais pela sua carne, mas Cristo vive em você. Cristo, ele vive em você, e essa santidade posicionada é você realmente agir, falar e que todo mundo saiba que você é um cristão, que você realmente é um cristão. Porque você vai ser o primeiro versículo que aquela pessoa que nunca leu a Bíblia vai ler. Você é o primeiro capítulo da Bíblia que aquela pessoa vai ler. Você vai ser o primeiro livro da Bíblia que aquela pessoa vai ler. Você vai ser a primeira Bíblia que aquela pessoa vai ler. Então a sua reação às circunstâncias precisam ser muito claras, mano. Porque quando nós reagimos de uma forma errada, quando nós reagimos com as obras da carne, às circunstâncias da vida, as pessoas elas podem olhar pra gente como hipócritas. Porque de algum jeito elas vão descobrir que nós somos cristãos. Elas vão descobrir, às vezes elas vão ver pelo nosso stories. Só que pessoalmente a gente tá fazendo um monte de cagada. E a visão daquela pessoa de longe é, ia lá,
Ele é um mentiroso, ele é um hipócrita, entendeu? E é por isso que nós precisamos ter uma santidade posicionada, porque nós carregamos o nome de Cristo. E quando a gente faz aquela coisa errada, é como se Jesus estivesse fazendo aquilo de errado para aquela pessoa. Porque você é cristão, você carrega o título nominal cristão. Você é um representante de Cristo na Terra. Entendeu? E essa santidade posicionada constrange, mano. Sabe quando você tá numa roda de amigos que não são cristãos? E aquela pessoa acaba falando palavrão? Só que ela sabe que você é cristã, ela te respeita como cristão, ela vai olhar pra você e vai pedir desculpa. Porque a sua presença gera constrangimento pros outros. Você não vai julgar, você vai amar aquela pessoa. E a pessoa sabe que o que ela tá fazendo é errado. É agir como Jesus fez. Jesus não condenou, quando todo mundo foi embora, virou e falou, vai, não peques mais. Nós precisamos começar a exortar as pessoas com amor. E também entender o momento e a fase com que cada um está. Como que nós precisamos pregar para essas pessoas. Entendeu? E é importante esse tipo de santidade posicionada, porque nós também devemos carregar essa santidade posicionada por temor a Deus. Nós sabemos que nós somos pecadores e nós sempre seremos pecadores, mas é importante que a gente não se passe a é isso daqui, agora eu sou isso e acabou. Não é isso. Você é um pecador, mas você está se tornando um novo homem. O apóstolo Paulo fala para nós deixarmos o velho homem e caminharmos para o novo homem, essa nova identidade em Cristo Jesus. Então você não tem que agir mais como um pecador, mas sim como alguém que tem um coração arrependido, que está preenchido da graça, do temor de Deus. E você tá buscando diariamente parecer como Cristo. Todo santo dia. Entendeu? O último episódio eu falei um pouco mais sobre isso, sobre essa busca a Cristo. Nós somos dominadores, mano. Nós somos destruidores. Tá ligado? Nós servirmos a um carpinteiro que não era dominador. Nós servimos um carpinteiro que ele já é dono de tudo. Só que ele veio aqui como servo. Falou que o último será o primeiro. Tá ligado? A nossa carne ela é corrompida, mesmo que o nosso mandato seja dominar sobre todos os seres, pela corrupção, a motivação da gente estar fazendo isso não é Cristo, não é o que Deus pediu, o que Deus decretou, o que Deus mandou e revelou sobre a nossa vida, mas sim o que a nossa carne quer, porque às vezes a nossa carne quer dominar pelo ego. Entendeu? E eu lembro muito quando eu comecei a lutar Muay Thai, o professor, o Fiapo, ele falou uma coisa que é uma realidade, né? Quando você tá lutando, quando você vai fazer sparring com alguém, você levou um soco de alguém, você tem que devolver 2. E se a pessoa já devolveu 3, você já tem que pensar, eu preciso devolver 2 socos, um chute e uma cotovelada. Você tem que devolver. Porque se você não devolver, você só vai apanhar. É basicamente isso. E a questão de verdade, mano, é que Cristo ele segue nessa mesma lógica. Cristo ele segue nesse mesmo caminho. Cristo ele segue nessa mesma direção. Só que com amor. Sabe qual lógica é essa que Cristo segue? Que se as pessoas te magoaram, perdoa ela. Ah, elas não param de te magoar todo santo dia? Perdoa ela 70 vezes 7. Te bateram? Vira outra face. Te humilharam? Não devolva na mesma moeda, mano. Isso é Jesus Cristo. Só que Cristo, ele gera confronto, mano. Cristo, ele gera muito confronto. Quando a gente vai ver, quando Cristo vai ser preso, a reação de Cristo é aceitar. Só que a reação de Pedro, como carne, é cortar a orelha daquele soldado. Qual foi a reação de Cristo? Ele pegou aquela orelha, colocou no lugar de volta. Entendeu? E quando nós olhamos para Pedro é um grande exemplo sobre a transformação na reação, mano. Pedro, ele é um grande exemplo na transformação na reação. Pedro foi quem negou Jesus 3 vezes. E quando nós olhamos, quando Pedro está na Formosa, ele cura aquele aleijado. E as pessoas daquela cidade, daquele local, começam a acreditar em Cristo. Só que foram essas pessoas também que negaram Jesus.
Pedro vira para elas e diz: vocês que negaram o santo. Vocês que negaram o santo. E sabe o qual é mais louco? Pedro negou Jesus. Só que o que isso significa, cara? Isso é posicionamento, isso é transformação. Provavelmente uma fraqueza que Pedro tinha, agora ele está começando a pregar contra. Aquela pessoa que já teve um problema severo com pornografia vai começar a pregar contra a pornografia. Aquela pessoa que já teve um problema severo com ira vai começar a pregar contra a ira, falando sobre paciência. Entendeu? A pessoa que vai falar sobre pornografia vai falar sobre santidade. A pessoa que tinha grandes problemas sobre inveja vai começar a pregar sobre amor. E em cima de tudo isso, o nosso foco é apontar para Cristo. Pedro, ele não falou aquilo pelo próprio ego. Pedro, ele falou aquilo apontando para Cristo e mostrando o quão transformado ele foi por Cristo Jesus. Tá ligado? E há diversos exemplos na Bíblia para isso. Pô, Paulo, torturado, Pedro já é preso, já foi apedrejado, já passou por uma porrada de coisa, já foi humilhado, já foi espancado por multidões. Quando ele estava preso em uma cela, no mesmo lugar onde ele cagava. Paulo, ele escreveu em Filipenses 4:4, que ele escreveu a carta de Filipenses preso. Abre aspas, que o Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Digo novamente, alegrai-vos. Isso é uma transformação em Cristo Jesus, isso é o quanto você está olhando para Cristo. Paulo e Silas na prisão, mano, eles estavam presos, mas lá dentro cantaram hinos para Deus. Quando nós olhamos, o poder da adoração foi magnífica, porque o mais louco é que nós passamos a nossa vida inteira apenas vivendo ela. Nós não existimos de fato. Às vezes o nosso corpo está lá, mas a nossa mente está em outro lugar. O celular acabou fazendo isso com a gente. A gente sempre está em 2 lugares ao mesmo tempo por causa do celular. Nós estamos pensando em 5 coisas ao mesmo tempo por causa do celular. E naquele momento, Paulo e Silas, eles existiram, porque nós existimos na adoração a Jesus Cristo. Porque se a nossa motivação de vida é conhecer a Cristo, se a razão do nosso viver é conhecer e olhar para Cristo, nós passamos a existir no momento que passamos a adorar Ele. Entendeu? E cara, tem diversos exemplos, mano. Tem diversos exemplos. E o principal de todos esses é Jesus Cristo. Lucas 23, quando nós olhamos, Cristo está indo para ser crucificado. E quando ele está indo naquela direção, ele já tinha sido torturado, com uma coroa de espinha fincada na testa, sangrando, espancado, com dor, corpo rasgado. Nós não temos noção do que é uma crucificação. Foi a pior que já existiu na história humana. Jesus pelado, mano, humilhado. Ele olhou para aquela multidão que estava ali, aquela multidão que tinha acabado de escolher Barrabás, aquela multidão que entre elas estavam os fariseus que pregavam uma palavra aonde eles eram religiosos, eles não olhavam mais para Deus, eles olhavam só para si mesmo. Ele via os romanos que estavam felizes por espancar ele com todas as forças, só que ele olha para todas essas pessoas, tudo isso, sentindo a motivação, a intenção no coração de cada um que está ali. E ele ora por cada um que está ali. Ele olha para cima, não sei se ele olha para cima, né? Mas ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A resposta de Jesus a nós foi amor. E a nossa resposta à sociedade, à nossa vida, precisa ser Jesus Cristo. Nós precisamos parar de achar que nós somos justiceiros da vida. Tem pessoas que falam e colocam vídeos sobre... Só que é difícil, cara. É difícil. Eu sei que nós precisamos defender e agir e tudo mais.
Só que quando nós olhamos para a palavra, Cristo ele não fez isso. Cristo ele fala para o seu povo, não é? Eu estou falando que nós somos pacificadores, mas o nosso povo precisa buscar paz. Só que pelo jeito tem pessoas que não estão buscando paz. As pessoas estão achando que Cristo é uma revolução armamentista. Exatamente como os discípulos de Jesus achavam que ele seria. Sendo que ele não é assim. E quando Jesus ele voltar como leão da tribo de Judá, não é material, é espiritual. Porque Jesus ele não precisa se provar para nada. Ele não precisa se provar. Pedro tentava defender Jesus. Não, deixa eu defender Jesus, sendo que Jesus é dono de tudo isso. Tá ligado? As pessoas achavam que Jesus tinha que se provar. Jesus não se provou. Jesus se tornou exemplo através da reação dele às coisas da vida. Jesus se tornou exemplo no momento que ele chamou Judas de amigo, sabendo o que Judas ia fazer. Jesus virou exemplo quando crucificado numa cruz disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus se tornou exemplo quando, mesmo sendo Deus, ele veio aqui obediente. Jesus, ele se tornou exemplo no momento que ele diz: siga-me. E aquelas pessoas que seguiram ele foram transformadas totalmente. Cristo, ele nos olha, Cristo está do nosso lado, Cristo está conosco, Cristo te vê. E nós precisamos crer nisso, mano. A sua reação às coisas da vida precisa ser Cristo. E o que isso significa? Amor. Aonde que está o amor de Cristo em tudo isso? Paulo, em Atos, ele se indignava, entrava em debates teológicos, ele fazia tudo isso. Porém, a motivação dele não era mostrar que ele estava mais certo que ninguém, mas sim apontar para Cristo. Será que hoje os nossos debates é para apontar para Cristo ou para amaciar o nosso ego e mostrar que nós somos mais certos, mais corretos ou os mais morais? Jesus, ele nos ama, ele quer mais, ele mostra mais, porém nós precisamos ter consciência que tudo isso é um processo e que a nossa única missão é olhar para Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo, a nossa reação vai ser Cristo, a candeia dos nossos olhos. Se o tesouro é Cristo, se o que nós vemos é Cristo, automaticamente todo o resto vai ser Cristo, porque nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Mesmo sendo falhos, pecadores e egoístas e tudo mais. Cristo, ele nos ama, mano. Ele nos ama. E é um amor que não tem fim, mano. Nós precisamos viver debaixo desse amor, dessa graça. Amém? Eu vou orar aqui, terminar esse episódio, um episódio abençoado. Espero que você tenha uma boa semana. Hoje é quarta-feira que você está vendo esse episódio. Fico feliz que tem algumas pessoas vendo os episódios, né? E sou muito grato por você que viu o vídeo inteiro, o episódio inteiro. Se você viu o podcast até agora, comenta Paulo e Silas nos comentários, que aí eu vou saber se você viu mesmo até agora, que aí eu vou responder. Mas é nóis, viu? Deus abençoe a sua vida, eu vou orar. Antes de eu orar, eu quero dar alguns recados, lembrando que toda segunda-feira tem a newsletter sobre o estilo de vida DOCA, a vida de testemunhos e vivências sobre o que eu estou vivendo, sobre o que eu estou presenciando no DOCA, sobre o toque de Jesus, sobre o mover de Cristo, sobre os milagres que ele está fazendo. Também toda quinta-feira tem a newsletter do Henrique, Inside the Verses. Eu não sei se vai ser toda ou se é de 15 em 15. Ele está vendo ainda, que é um projeto dele. Toda quarta-feira tem o podcast, toda sexta-feira tem a célula do DOCA e também toda segunda-feira tem o futebol evangelístico do DOCA. Para todo mundo que está indo, espero que você que está indo esteja vendo os podcasts, porque tudo isso é para Cristo.
Tudo isso, essa plataforma que o Espírito Santo está criando, é só pra gente olhar pra ele e se aprofundar nele, certo? Que Deus abençoe a sua vida e eu vou orar. Senhor, muito obrigado mais um dia de vida, gratidão mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome e caminhando mais próximos de Ti a cada dia que passa. Senhor, toca no coração de cada um que está vendo esse vídeo, passe esse vídeo e verdadeiramente preencha o coração dessa pessoa que está assistindo, Senhor. Eu oro, entregue fome e sede para que ela tenha de Ti, e Jesus, que ensina a ela olhar para Ti e nos ensina a quando pregarmos para as pessoas que elas olhem para Ti, que não preguemos coisas que sejam barreiras que precisam ser quebradas, mas sim o fim do túnel, que automaticamente quando nós olhamos para essa luz, todas as barreiras são quebradas. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, Deus abençoe, e é isso. Mais uma semaninha aí.